E aí pessoal, tudo bem? Então, eu decidi aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que deve ser a resolução das atividades que eu estou passando para vocês, certo? Para não haver nenhum erro. Como vocês podem ver aqui nessa barra aqui embaixo, nós temos aqui as questões, certo? Para você ter o acesso a cada questão, basta você clicar em cada uma que você vai ter acesso, certo? Algumas questões tem só o item, algumas outras questões tem um item A, item B, item C. Então, por favor, olhem com bastante atenção, certo? Sempre dando uma olhadinha mais para baixo. Aqui, por exemplo, ó, aqui começa a terceira questão. Então, você dá uma olhadinha aqui, você vai ter o item A, você vai ter o item B, para você poder fazer essa resposta, né? Você observe que aqui, pessoal, a gente tem a questão 1, 2, 3 até, passando aqui até a nona questão, certo? Nas instruções lá no Google Meet, eu coloquei como vão ser a questão da pontuação, certo? Eu botei lá essa atividade valendo de 0 a 10. Portanto, por favor, muita atenção na hora de responder essas perguntas. São perguntas fáceis, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou ler as questões para tirar algumas dúvidas, certo? E peço para vocês que nesse vídeo, caso ainda haja algum tipo de dúvida, vocês façam uma pergunta aqui nos comentários do vídeo. Então aqui a primeira questão, pessoal. Ele diz, né, imagine que os pais do indivíduo tenham esse genótipo, no caso do pai, e a mãe esse genótipo, né? E que os alelos tenham segregação independente. Marque as alternativas corretas com X. Primeira coisa, pessoal, aqui eu tenho um indivíduo que tem vários pares de alelos, né? Então aqui eu tenho um par de alelo, 2, 3, 4 pares, ou seja, são 4 características diferentes. Então, imaginando aqui, pessoal, essas 4 características, né, de cada um do pai e da mãe, tem 4 alternativas e vocês vão ler essas alternativas e aqui tem uma pequena diferença, tá, pessoal? Quem vai me entregar isso aqui pelo Google Classroom vai observar que tem aqui essas opções, né? Que você vai clicar à medida que você achar que o item é correto, né? Se você tiver um item correto, 2, 3 ou todos os 4 corretos, você vai marcar à medida que você achar qual é a alternativa correta. Pode também ser que nenhuma seja correta. Caso você seja aluno que esteja pegando esse arquivo via aluno online, esses quadradinhos eles não vão estar disponíveis, certo? Você vai, ao invés de colocar esse quadrado, você vai colocar um X normal, certo? Nas alternativas que estiverem corretas. Então você vai lá, bota o X. Se você acha que a primeira e a terceira estão corretas, você coloca lá o X. Bom, segunda questão. Segunda questão, né? Após cruzamento entre duas plantas, os resultados foram apresentados no quadro a seguir. Entretanto, parte dos dados se perdeu. Complete com os dados faltantes. Então, pessoal, aqui uma tabela, né? Na verdade, um quadro de Punnett para 2 características. E aqui, pessoal, observem aqui o espaço em branco. Está faltando um gameta e um genótipo, né? Então, aqui você já tem esses 2 gametas, aqui está faltando um gameta. E aqui está faltando um genótipo. Então, o trabalho que você vai ter aqui é dizer qual é o gameta. Ah, PA, eu acho que o gameta é azão bezão. Então, azinho bezinho. Então, tá aí. Caso você ache que o gameta seja azão bezão, você simplesmente digita. Sempre quando você tiver esse espaço em branco, vão ser os espaços das respostas, ok? Então, aqui você vai colocar qual gameta e qual genótipo que está faltando aqui nessa pequena tabela. Terceira questão. Em frutas de pitaia, o alelo que condiciona o fruto amargo, desão, domina o alelo que condiciona o fruto adocicado, desinho. E o alelo que condiciona a cor rosa, agazão, é dominante em relação ao alelo que condiciona a ausência de cor, ou seja, os frutos brancos, que é o agazinho. Os genes para essas 2 características têm segregação independente. Uma fruta com seus genes em homozigose para frutos amargos e cor rosa, ou seja, o genótipo A, é cruzada com uma planta com homozigose para frutos adocicados e brancos, genótipo B. Os genótipos A e B foram intercruzados para gerar uma geração F1. Então, pessoal, o item L pergunta, quais as proporções fenotípicas da F1? Então, você vai olhar aqui quais são as características
do genótipo A, do genótipo B e colocar aqui a resposta. Aqui eu já coloquei um exemplo, certo, de resposta. Obviamente essa não é a resposta correta, né? Então digamos que eu olhei as características aqui e vi que o genótipo A tem esse, aliás, o genótipo A ele tem esse genótipo aqui, né? E o genótipo B ele tem esse genótipo. Então, para eu saber a proporção genotípica de F1, ou seja, a relação do genótipo A e genótipo B, eu vou ter que pegar os gametas de cada um e colocar nesse quadro de Punnett. Eu coloquei, pessoal, esse quadro de Punnett aqui grande, mas não se preocupe em preenchê-lo todo. Por quê? Porque às vezes, como nesse caso, eu só tenho para o genótipo A os gametas Dzão, Hzinho, né? Que está aqui, e Dzinho, Hzinho. Então aqui, esses outros dois gametas não existem. Né? Não existe... por exemplo, Dzinho Hzão, né? Nem Dzão Hzão. Então, esses dois gametas aqui não existem, portanto, não precisa preencher. Assim como o genótipo B aqui do meu exemplo, de novo, isso aqui é um exemplo, pessoal, certo? Dzinho, Hzão, só tem um tipo de gameta, que é o Dzinho Hzão. Então, eu só coloco aqui. Então, o preenchimento todo desse quadro de Punnett é só isso aqui, né? No caso desse exemplo. E, por exemplo, você vai olhar aqui, esse genótipo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um indivíduo de fruto amargo e de cor rosa, então você coloca aqui 1. Esse outro aqui ele vai ser adocicado cor rosa, então você coloca aqui 1. Quantos aparecerem aí no quadro de Punnett de vocês, vocês vão marcar aqui, né? Se aparecer 2 frutos amargos de cor de rosa, bota aqui. Se for aquele 9 para 3 para 3 para 1, você vai colocar aqui. Então, dependendo desse genótipo, desse quadro de Punnett, você vai responder aqui quais são as proporções fenotípicas. Tudo bem? Isso aqui é só um exemplo. Item B. Então, ele pergunta se uma planta de F1 que você encontrou lá em cima for cruzada com uma planta com genes de homozigose para frutos amargos e cor rosa, que fenótipos e proporções são esperados na prova. Mesma coisa, você vai pegar a planta de F1, que você chegou à conclusão lá em cima, e vai colocar aqui os gametas, vai pegar essa característica aqui e botar os gametas dela aqui, e assim, pessoal, você vai responder aqui novamente, né, qual vai ser a proporção fenotípica, né? Bom, a quarta questão ele pergunta, no caso das galinhas da raça Leghorn, a cor da plumagem é condicionada por uma interação gênica. Notem aqui, é uma interação gênica, envolvendo o gene C, em que o alelo Czão condiciona a coloração de plumas, ou seja, plumas coloridas, e Czinho, né, plumas brancas, sendo que o gene I inibe o gene C, de maneira que a presença de um alelo Izão inibe a coloração das plumas. Dito isso aqui, você vai avaliar. Item A. Quais são os possíveis genótipos dos indivíduos com plumagem branca e colorida? Então você vai botar aqui o genótipo. Plumagem colorida, por exemplo, é o alelo Czão e Izão, né? Digamos que seja Czão, Izão, Izão. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Então, todos os indivíduos que vão ter plumagem colorida, você vai digitar aqui. E todos aqueles de plumagem branca, você vai digitar aqui. Lembrando, notem que isso aqui é o caso de interação gênica. Ou seja, você vai ter que considerar os alelos Czão e os alelos de Izão. B. Qual o fenótipo da geração F1 descendente desse cruzamento aqui? No caso, você vai colocar aqui os gametas e me dizer qual o fenótipo, né, que vai aparecer. E a resposta desse fenótipo você vai colocar aqui. C. Qual seria a proporção fenotípica da geração F2 descendente do cruzamento entre indivíduos de F1? Novamente, você vai pegar os indivíduos de F1, colocar aqui o cruzamento de um indivíduo de F1 com outro indivíduo de F1 e colocar aqui todos os indivíduos. E vai me dizer quantos aparecem com plumas coloridas e quantos aparecem com plumas brancas. Quinta questão. Na flor da planta campânula, ocorre complementação gênica na definição da sua cor. A cor azul das pétalas é o fenótipo mais frequente e a cor branca é o fenótipo mutante. Os genótipos que condicionam a cor azul são Azão-traço, Bzão-traço. Ou seja, a cor azul só aparece quando há pelo menos 2 alelos dominantes em cada gene. Ou seja, para ter azul, você tem que ter pelo menos um Azão e um Bzão ao mesmo tempo. Esse traço aqui, Azão-traço, Bzão-traço, quer dizer, né, que ao lado do Azão e do Bzão pode ser Azão-Azão,
Pode ser Bzão, Bzão, pode ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Desde que esteja em cada local aqui, certo? Você tenha pelo menos um Azão e um Bzão. Então ele pergunta. Quais são os possíveis genótipos de cada característica? Né? Você vai colocar de novo aqui os genótipos. Azul é Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aí o outro possível, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí você vai respondendo aí, certo? Você vai me dizer quem é flor azul e quem é cor branca. B. Qual a proporção fenotípica obtida a partir dos cruzamentos entre esses dois indivíduos? Novamente, você vai colocar os gametas de um aqui, os gametas do outro aqui, ver quais são os genótipos e dizer quais são de flor azul e quais são de flor branca. Sexta questão. Em relação às cristas de galinhas, né, quais as proporções fenotípicas dos seguintes cruzamentos? Então, pessoal, aqui eu tenho vários cruzamentos, certo? Eu tenho 4 cruzamentos, para ser mais preciso. Você vai pegar aqui esses genótipos dos cruzantes, vai colocar aqui e vai chegar aqui na conclusão dos genótipos possíveis. E você vai colocar aqui do lado, como resposta, a quantidade de cada um que vai aparecer de acordo com cada cruzamento. Então, esses 4 cruzamentos vocês vão plotar os dados aqui e vão botar as respostas aqui do lado. Sétima questão. Cães da raça dos labradores possuem 3 padrões de pelagem, podendo ser marrom, amarelo e preta, e são condicionados pelos genes J e U. Tais padrões são condicionados pelos alelos. O alelo Jzão condiciona o pelo preto, enquanto o pelo marrom é condicionado pelo alelo Jzinho. Outro gene, o Uzão, determina a deposição do pigmento e o seu alelo recessivo Zinho atua como epistático em relação a Jzão e Jzinho. O pigmento amarelo é a base para a fabricação dos outros pigmentos. E o pigmento preto é convertido no pigmento marrom, determinando a pelagem dourada. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Isso aqui eu vou eliminar, tá? Isso aqui é porque eu peguei essa questão, aproveitei o item e vou eliminar isso aqui. Vocês vão ver que na versão final não vai existir essa frase aqui, certo? Enfim. A via bioquímica abaixo está relacionada ao caso. Vou até fazer o seguinte. Vou logo retirar esse texto daqui. Eu não vou editar o vídeo, pessoal. Primeiro porque eu não sei e segundo porque não tô com vontade. Depois eu aprendo isso aí, para fazer umas aulazinhas melhores e tal. Não se preocupe quanto a isso. Tá aí, já está editado. Enfim, então aqui eu tenho a via bioquímica disso tudo aqui que eu falei para vocês, certo? E o item A indica as proposições verdadeiras. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa, né? Você que vai responder pelo Google Classroom, você vai clicar aqui em todos os itens que forem verdadeiros. Eu estou clicando aqui aleatoriamente, certo? Obviamente eu não vou dar a resposta certa. E para quem é aluno que vai pegar isso aqui pelo aluno online, vai escrever nesse mesmo espaço, não vai ter esse quadrado. Você vai simplesmente botar um X aonde você acha que tem as respostas corretas. Então você vai analisar a via bioquímica e vai me dizer quais são as respostas corretas. Item B. Uma cadela marrom, filho de pais pretos, cruzou com um cachorro amarelo, filho de pais de cor preta. Então, a cadela dos seus pais são heterozigotos para o gene U, o cão e seus pais são heterozigotos para o gene J, responde o que se pede abaixo. Então, aqui embaixo você vai colocar quais são os genótipos de cada um, de acordo com essas informações, e vai preencher o cruzamento da cadela com o cão, certo? Colocando aqui os gametas da cadela, os gametas do cão, e aqui no final você vai me dizer quais são as possibilidades desses dois cachorros cruzando, qual é a proporção fenotípica de cada um que pode aparecer. Oitava questão. Essa questão aqui, pessoal, e a nona, elas são sobre genes ligados. Então vamos lá. Em tomate, o fruto vermelho, Vzão, é dominante sobre o fruto amarelo, Vzinho. Planta alta, Azão, é dominante sobre a planta baixa, Azinho. Os dois genes estão localizados no mesmo cromossomo e não apresentam crossover.
Tendo os indivíduos 1 e 2, respectivamente, esses genótipos aqui, você vai descrever primeiro, né, quais são os gametas formados por cada indivíduo. Aqui você vai colocar o indivíduo 1 e o indivíduo 2. E os genótipos e fenótipos esperados para os descendentes desses dois indivíduos. Então você vai pegar aqui e colocar os genótipos de cada um. Aliás, os gametas, né? Primeiro, o gameta de um e o gameta de outro. Quais são os gametas? E colocar esses gametas aqui e ver quais são as proporções que vão aparecer aqui. Lembrando que aqui são genes ligados, certo? Eles não apresentam crossover. E a partir disso, você vai me dizer quantos frutos vermelhos e plantas altas vai acontecer, frutos vermelhos e planta baixa, e assim sucessivamente, colocando aqui o valor de aparecimento de acordo com o que você tiver aqui. A última questão. Considere as características determinadas por dois diferentes pares de genes situados em um mesmo par de cromossomos autossômicos, como exemplificado no esquema a seguir. Então, você vai ter aqui o indivíduo com esses genes, aqui Azão, Bzão, Azinho, Vzinho. Notem que eles estão no mesmo cromossomo, portanto, são cromossomos que estão ligados. E ele diz aqui, suponha que 500 células germinativas com o mesmo genótipo de uma célula acima entrem em meiose e que 20% dessas células apresentem permutação. Ele pergunta, qual o percentual de aparecimento dos gametas? Né? Você vai pegar esses dados aqui e vai colocar o gameta que vai aparecer, o seu percentual. Lembrando que 20% desses são mutantes, certo? Sofrem crossing over. Qual a distância entre os alelos A e B, certo? Ou Azinho, Bzinho, tanto faz, a distância é a mesma. E C, ele diz assim, imagine os alelos C e D, sendo que a distância entre A e C seja de 3%, B e D seja de 5%, e você vai supor que os genes C e D estejam entre A e B. E vai me dizer qual é a distância entre eles. E colocar aqui as respostas. Bom, pessoal, como eu acho que eu já disse aqui, qualquer dúvida em relação a essa atividade, vocês deverão fazer nos comentários desse vídeo, certo? Todos os comentários que vocês colocarem lá, eu vou responder nesses comentários, tudo bem? Ao final, você do aluno online ou você do Classroom vão me devolver essas atividades, eu vou corrigir, certo? Eu vou colocar na planilha cada valor de cada questão, certo? Quanto equivale cada um. E no final eu vou atribuir uma nota. Muito provavelmente essa atividade aqui ela vai servir como uma parte da nota do AC1. Portanto, eu peço para vocês fazerem essa atividade com bastante calma. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui online, certo? Eu recebo as notificações das perguntas lá. E, pessoal, qualquer coisa eu estou aqui, certo? Lembrando que também, se você tiver alguma dúvida, você pode me falar comigo pelo Instagram, certo? Para quem me tem no Instagram, é só você procurar lá 7p.andré. Ou também, pessoal, você pode me mandar um e-mail lá para 7p.andré@gmail.com.br. Beleza, galera? Abraço a todo mundo. Tchau.